Fala pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos estudando aqui a Lei 423 de 2016 e estamos vendo a parte relacionada às infrações disciplinares. Estamos nas infrações graves e agora vamos começar as graves de segundo grupo, olho na tela, tá? Então olha aí, vamos lá, vamos ver o que cada uma delas vai trazer para a gente. São transgressões disciplinares do segundo grupo. Ofender colegas com gestos, palavras ou escritos, tá? E aí eu já faço uma observação para vocês. Qual é a observação, professor? O seguinte, lá atrás a gente viu a situação em que o servidor ele desrespeita colegas superiores, subordinados. Nessa situação seria uma transgressão média, tá? Só que no caso dessa transgressão, que esse inciso está trazendo para a gente, ele está falando da situação de ofender mesmo. É uma conduta bem mais grave ali, a situação de tentar humilhar, né? E tentar escrachar aquela pessoa que de repente pode ser seu superior, seu colega de trabalho ou até mesmo um subordinado, tá? Então, a conduta de ofender é diferente da conduta de desrespeitar. Se a tua questão de prova menciona desrespeito aos colegas, proceder de forma desrespeitosa, você vai marcar que é transgressão média. Se ela fala em ofender, é uma conduta mais grave, portanto, você marca que é transgressão grave de segundo grupo, beleza? Aí, ó, ofender colegas com gestos, palavras ou escritos. 2. Introduzir, distribuir ou tentar fazer nas dependências da instituição ou em lugar público estampas, publicações que atentem contra a disciplina ou a moral. Transgressão disciplinar de natureza grave de segundo grupo. Introduzir ou tentar introduzir em dependências da Guarda Municipal de Pacajus ou outra repartição pública material inflamável. Falou em material inflamável, você vai lembrar que é transgressão grave de segundo grupo. Material inflamável ou explosivo, sem permissão do superior hierárquico. 4. Dificultar ao servidor da Guarda Municipal de Pacajus, em função subordinada, a apresentação de reclamação, recurso ou exercício do direito de petição. A gente vai ver, quando a gente vai estudando mais na frente, que existem atos que o servidor público ele pode contestar, certo? É claro que ele vai ter o direito de se defender, de contestar atos que ele esteja se sentindo lesado, tá? Por exemplo, a gente vai estudar lá na frente que existe um procedimento disciplinar e esse procedimento disciplinar ele visa a punição de um servidor. Aí vamos supor que esse procedimento gera uma punição para o servidor e o servidor não concorda com essa punição. E aí o servidor ele vai ter o direito de contestar essa punição, de contestar essa decisão, que são os pedidos de recursos, tá? E aí vamos supor que um determinado servidor, que seja superior, diante dessa situação, não aceita que o servidor subordinado exerça o seu direito de entrar com recursos, com petições. Ele simplesmente está bloqueando, está cerceando esse direito do servidor, né, de entrar com as solicitações, com as contestações. Nesse caso, esse servidor que está bloqueando, que está limitando esse direito do subordinado, vai estar cometendo uma transgressão grave de segundo grupo. Seguindo. Praticar violência em serviço ou em razão dele, falou em violência em serviço ou em razão dele, contra outros servidores ou particulares, salvo, claro, né, se em legítima defesa, tá? Então, qual a ideia aqui? A ideia é que você não pode praticar violência, seja contra seus superiores, seja contra seus subordinados, seja contra seus pares, seja contra os munícipes, a não ser que você esteja agindo por uma causa de justificação, agindo em legítima defesa, por exemplo. Tá bom? Ou no estrito cumprimento do dever, tá? Então, praticar violência é transgressão disciplinar de natureza grave de segundo grupo, a não ser que você esteja em legítima defesa ou estrito cumprimento do dever. 6. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física de pessoas detidas ou sob a sua guarda ou responsabilidade.
Aqui, nessas graves de segundo grupo, você vai guardar essa palavra-chave aqui também, que aparece várias vezes, ó. Pessoa sob sua guarda. Pessoa sob sua guarda. Falou em pessoa sob sua guarda, teremos aí uma transgressão grave de segundo grupo, tá? Só ajeitar aqui. Transgressão grave de segundo grupo, tá? Seguindo. 7. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos privativos do comando da Guarda Municipal de Pacajus. Olha só, quando a gente estava estudando as transgressões disciplinares de natureza grave do primeiro grupo, nós vimos várias situações em que o servidor estava divulgando informações sigilosas, tá? Então o servidor pega uma informação que era para ser sigilosa, divulga. Ou então pega uma informação que deveria aguardar primeiro ser publicada e ele já divulga antecipadamente, grave de primeiro grupo. Nas graves de segundo grupo, que nós vamos estudar aqui agora, nós temos a situação que a informação ela não é simplesmente sigilosa, ela é do comando da Guarda Municipal. É uma situação mais grave, tá? Ela não é simplesmente sigilosa, ela pertence ao comando, tá? Ó, publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos que são privativos do comando da Guarda Municipal de Pacajus. Aí, ó, grave de segundo grupo. 8. Se recusar a auxiliar autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício de suas funções e que, em virtude dessas, necessitam do auxílio imediato, desde que esteja dentro das suas atribuições. Aí o servidor aí que se omite, né, de auxiliar outras autoridades públicas ou outros agentes que estejam no exercício de funções. 9. Contribuir para que pessoas detidas, olha aí, ó, pessoas sob sua guarda. A palavra-chave que eu anotei aqui, ó, pessoas sob sua guarda, mais uma vez aparecendo. Contribuir para que pessoas detidas ou sob sua guarda ou responsabilidade conservem em seu poder objetos não permitidos, graves de segundo grupo. 10. Abrir ou tentar abrir setor da Guarda Municipal de Pacajus sem autorização, salvo em caso de urgência ou emergência. 11. Ofender, provocar ou desafiar a autoridade ou servidor da Guarda Municipal de Pacajus que exerça função superior, igual ou subordinada com palavras, gestos ou ações. Sempre quando falar de ofender, essa ofensa, tá? Ó, deixa eu até voltar aqui. Ó, ofensa aos colegas, né? Ofensas aos colegas, aos pares, aos superiores, aos subordinados, ó. Ou ainda, ó, praticar violência em serviço, praticar violência, ofensa ou violência contra servidores particulares, salvo sem legítima defesa, grave de segundo grupo, tá? Então, ofensa e violência, grave de segundo grupo. Mais uma vez, ó, ofender ou desafiar a autoridade ou servidor da Guarda Municipal de Pacajus que exerça função superior ou igual ou subordinada com palavras, gestos ou ações. Deixar de cumprir escala. Professor, deixar de cumprir escala não é faltar? Não. Aqui a questão ela está mencionando, tá? Ela está falando da situação da paralisação, tá? Da situação da paralisação. Existe uma escala a se cumprir e o servidor não cumpre na intenção, na ideia de paralisar, na intenção de greve, grave de segundo grupo. Cuidado só para você não confundir com a situação que eu mencionei lá atrás, do servidor retirar a viatura. Retirar é grave de primeiro grupo. Agora, existe uma escala e ele não cumpre ali com aquela intenção, de repente, de paralisar, grave de segundo grupo. Olha o que ele fala aí, ó. Deixar de cumprir a escala ou retardar o serviço ou ordem legal. Está deixando de cumprir uma ordem. A situação da paralisação, da greve, sem motivo excusável. Grave de segundo grupo. Descumprir preceitos legais durante a custódia de pessoas detidas sob sua guarda. Olha aqui mais uma vez a palavra-chave.
pessoas detidas ou sob sua guarda, graves de segundo grupo. 14. Aconselhar ou concorrer para o descumprimento de ordem legal de autoridade competente. Aqui, mais uma vez, é a situação que existe uma ordem, a autoridade emite uma ordem, tá? E o servidor, ele aconselha que outro não obedeça, ou então ele concorre para não obedecer, tá? Mais uma vez ali bem parecido com a situação da greve, com a situação da paralisação da categoria, né? Então, existe uma ordem e eu não cumpro, ou ainda, existe uma ordem, eu concorro ou eu aconselho para que outra pessoa não cumpra, grave de segundo grupo. Próximo, 15. Referir-se depreciativamente às ordens legais, informações, pareceres, despachos pela imprensa ou por qualquer meio de divulgação. Grave de segundo grupo. 16. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda Municipal de Pacajus que possam concorrer para ferir a disciplina e a hierarquia ou comprometer a segurança institucional. Tá? Então, grave de segundo grupo também. Vamos lá? Então, a gente daqui a pouco retorna para as transgressões disciplinares de terceiro. Agora nós vamos fazer algumas questões, daqui a pouco a gente vem para as graves de terceiro. Só passar aqui. Pronto. Questão de número 25. De acordo com a Lei 423, são infrações disciplinares de natureza grave do segundo grupo, exceto a. Ofender colegas com gestos, palavras ou escritos. Olha só, deixa eu só voltar bem aqui, já te mostro, ó, já vou te mostrar as graves de segundo grupo, ó, ofender colegas com gestos, palavras ou escritos. Grave de segundo grupo. Voltando para a questãozinha. Pronto, aqui é uma grave de segundo grupo. B. Introduzir, distribuir ou tentar fazer nas dependências da instituição ou em lugar público estampas e publicações que atentem contra a disciplina e a moral da instituição. C. Introduzir ou tentar introduzir em dependências da Guarda Municipal ou outra repartição pública material inflamável ou explosivo sem permissão superior hierárquico, grave de segundo grupo. Deixar de assumir a responsabilidade por seus atos ou pelos atos praticados por servidor da Guarda Municipal de Pacajus em função subordinada. Esse é o nosso gabarito, porque isso aqui é uma grave de primeiro grupo, tá? Introduzir também aqui, ó, nas dependências da instituição ou lugar público, estampas e publicações, vai ser também uma grave de segundo grupo. Tá? Então, ó, essa daqui é uma das primeiras que a gente viu lá das graves de primeiro grupo, tá? Que é o superior que emite uma ordem para o subordinado e depois as consequências daquela ordem, ele quer ser eximido da responsabilidade. Isso é uma grave de primeiro grupo. Bora lá, seguindo. 26. De acordo com a Lei 423 de 2016, são infrações disciplinares de natureza grave do segundo grupo, exceto. Vamos lá. Permanecer uniformizado, não estando em serviço em boates, casas de prostituição, bares suspeitos, clubes de cartéis, salão de bilhar, locais em que se realizem corridas de cavalo. Tudo isso daqui, ó, é o que a gente viu na nossa aula anterior, que são graves de primeiro grupo. Beleza? B. Dificultar ao servidor da Guarda Municipal de Pacajus a função subordinada à apresentação de reclamação. Perfeito, isso aqui é uma grave de segundo grupo, tá? É uma grave de segundo grupo. É a questão que a gente viu quando o superior hierárquico está ali restringindo, está querendo impedir, limitando o servidor subordinado, por exemplo, de exercer os seus direitos de petição, direito de entrar com recurso, tá? C. Praticar violência, falamos em violência e ofensa, tá? A gente lembra das graves de segundo grupo.
Mas vamos lá. Praticar violência em serviço em razão dele, contra servidores ou particulares, salvo sem legítima defesa, grave e segundo grupo. D. Deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física de pessoas detidas ou sob sua guarda. Olha a senha. Palavra-chave. Sua guarda. Pessoas sob sua guarda será grave de segundo grupo. Beleza? Está correto o item D. 27. De acordo com a Lei 423, são infrações disciplinares de natureza grave do segundo grupo, exceto a. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos privativos. Esses aqui não são apenas sigilosos, eles são privativos do comando da guarda. Isso aqui sim é uma grave de segundo grupo, correto. B. Deixar de comunicar a seu chefe imediato faltas graves ou crimes de que tenha conhecimento em razão da função. Professor, eu lembro desse aqui da aula passada. Isso aqui é uma grave de primeiro grupo, tá? Eu fiquei sabendo que um colega cometeu uma falta grave ou que um colega cometeu um crime e não comuniquei ao meu chefe imediato. Aí vai ser grave de primeiro grupo. Seguindo. Se recusar a auxiliar as autoridades públicas ou seus agentes que estejam no exercício de suas funções e que, em virtude dessas, necessitem do auxílio imediato desde que esteja dentro de suas atribuições. Grave de segundo grupo. Pode marcar correto. Próxima. D. Contribuir para que pessoas detidas ou sob guarda, olha isso daqui, guarda ou responsabilidade. Vocês lembram dessa senha? Essa senha que fala de guarda ou responsabilidade é, tá? Transgressão disciplinar grave de segundo grupo. Tá correto. Beleza? Gabarito, item B. Próxima questão, 28. De acordo com a Lei 423, são infrações disciplinares de natureza grave do segundo grupo, exceto ofender, lembra de ofensa, lembra de ofensa, lembra de ofensa. Pronto. Quando a gente fala de ofensa, quando a gente fala de integridade física, é grave de segundo grupo. Mas vamos terminar. Ofender, provocar ou desafiar a autoridade ou servidor da Guarda Municipal de Pacajus que exerça função superior, igual ou subordinada, com palavras, gestos ou ações graves de segundo grupo. B. Deixar de cumprir escala ou retardar serviço ou ordem legal sem motivo excusável. Aqui é a questão de cruzar os braços e não cumprir a ordem ou não cumprir a escala. É o caso da greve. Aqui é grave de segundo grupo. C. Ingerir bebida alcoólica estando uniformizado. Se você lembrar da senha que eu te passei, ingerir bebida alcoólica, quando fala em bebida alcoólica, isso aqui é grave de primeiro grupo. Tá? Então, gabarito aí, portanto, item C. D. Descumprir preceitos legais durante a custódia de pessoas detidas sob sua guarda ou responsabilidade. Essa senha aqui, ela nos remete à ideia de transgressões graves de segundo grupo. Perfeito, está correto. Gabarito aqui dá 28, item C. 29. De acordo com a Lei 423, são infrações disciplinares de natureza grave do segundo grupo, exceto a. Aconselhar ou concorrer, olha só, o servidor que vai aconselhar ou que vai concorrer para que os outros não cumpram com a ordem da autoridade competente, situação da greve, mais uma vez, né? Grave de segundo grupo. Correto aí, viu? Correto item A. B. Referir-se depreciativamente às ordens legais, informações, pareceres, despachos pela imprensa ou por qualquer meio de divulgação. Publicar, item C. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda Municipal de Pacajus que possam concorrer para ferir.
falou em ferir disciplina e hierarquia, nós estamos diante de uma grave de segundo grupo. Agora, olha o D. Introduzir ou tentar introduzir bebidas alcoólicas. Bebidas alcoólicas é a nossa senha para lembrar das transgressões graves de primeiro grupo. Então, esse aqui é o nosso gabarito, ó. Item D, beleza? Item D vai ser o nosso gabarito. Show? Próxima questão. Aí, na próxima questão, na questão de número 30, a gente ingressa nas transgressões disciplinares de natureza grave do terceiro grupo. Mas para isso, a gente tem que voltar no estudo da lei. Vamos voltar aqui, estudo da lei, para a gente ler as transgressões disciplinares de terceiro grupo. Vamos lá. Tá aí. As transgressões disciplinares de terceiro grupo, elas são pequenininhas, ó. Pequenininhas, são mais fáceis de memorizar, mas vamos ver. Ó, da ordem ilegal ou claramente inexequível, que são ordens que estão ali nitidamente impossíveis de serem executadas, tá? Então você, que é um servidor superior, se você dá uma ordem ilegal, se você emite uma ordem ilegal, você está cometendo uma transgressão disciplinar grave de terceiro grupo, beleza? Violar ou deixar de preservar o local de crime, também é infração grave de terceiro grupo. Ameaçar, olha só essa conduta, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas. Aqui é você induzir alguém, ó, a cometer declarações falsas no procedimento penal, civil ou administrativo. 4. Deixar de comunicar ato ou fato irregular que presenciar de qualquer servidor integrante da Guarda Municipal de Pacajus, mesmo quando não lhe couber intervir. Perfeito. Grave de terceiro grupo. 5. Deixar de auxiliar o companheiro de serviço envolvido em ocorrência. Cara, olha só. Esse daqui é o companheiro de serviço. O cara é teu parceiro de serviço. Ele está envolvido em ocorrência e tu se esquiva. Ele está envolvido em uma ocorrência precisando de você e ele é teu companheiro de serviço e tu se esquiva. Aqui você não está deixando, tá? Aqui você não está deixando de lado outras autoridades que precisam da sua ajuda. Não, porque quando você deixa de lado outras autoridades que precisam da sua ajuda, é uma grave de segundo. Esse daqui é o teu parceiro de trabalho no momento de ocorrência, tá? Aí vai ser grave de terceiro, beleza? Trabalhar em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente. Professor, mas o senhor falou que quando falasse em bebidas alcoólicas seria graves de primeiro grupo? É, exatamente. Eu falei bebidas alcoólicas, ó. Bebidas alcoólicas. Quando ele falar bebidas alcoólicas, sem medo você marca que vai ser, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Sem medo. Quando falar em bebidas alcoólicas, você marca que vai ser uma grave de primeiro grupo, tá? Eu te pergunto, aqui está escrito bebidas alcoólicas ou embriaguez? Professor, não sou cego, eu estou vendo que isso aí está escrito embriaguez. Pronto. Então falou aqui na situação de embriaguez e não de bebidas alcoólicas, tá? Se fosse ingerir bebidas alcoólicas, tentar entrar com bebidas alcoólicas, seria grave de primeiro. Aqui não é apenas ingerir a bebida alcoólica. Aqui, o sujeito ele está trabalhando altamente embriagado. São duas situações diferentes. O simples fato de você ingerir bebida alcoólica não significa que você vai ficar embriagado, tá? Então, ingerir bebida alcoólica, grave de primeiro grupo. Agora, ficar embriagado é uma conduta mais grave, é um vexame maior. Nesse caso, vai ser uma grave de terceiro, tá? Então, se o sujeito fica embriagado, é grave de terceiro grupo. Praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público. Bora lá. Verificar, então, nas questões, as infrações graves de terceiro grupo. Vamos lá. Olha o que ele diz.
De acordo com a Lei 423, são infrações disciplinares de natureza grave do terceiro grupo, exceto da ordem ilegal ou claramente inexequível, grave de terceiro. Violar ou deixar de preservar o local de crime, grave de terceiro, perfeito. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas. Aqui você vai fazer com que a pessoa preste declarações falsas, grave de terceiro também. E o D, deixar de providenciar para que seja garantida a integridade física de pessoas detidas ou sob sua guarda. Sob sua guarda, você vai lembrar da nossa senha, que é uma grave de segundo grupo. Esse aqui, ó, vai ser o nosso gabarito. Beleza? 31. De acordo com a Lei 423, são infrações disciplinares de natureza grave do terceiro grupo, exceto A. Trabalhar em estado de embriaguez. Aqui o sujeito não está ingerindo bebida alcoólica, já está embriagado. Ou sob efeito de substância entorpecente, grave de terceiro. B. Praticar atos obscenos em lugar público ou acessível ao público, grave de terceiro grupo. C. Introduzir, distribuir ou tentar fazer nas dependências da instituição ou em lugar público estampas e publicações que atentem contra a disciplina ou a moral. Professor, isso aqui é uma grave de segundo grupo. Esse é o nosso gabarito. Ó, porque da ordem ilegal ou inexequível, vai ser uma grave de terceiro grupo. Beleza? 32. De acordo com a Lei 423, são infrações disciplinares de natureza grave de terceiro grupo, exceto violar ou deixar de preservar o local de crime. Violar ou deixar de preservar o local de crime. Isso aqui é uma grave de terceiro. B. Ameaçar, induzir ou instigar alguém a prestar declarações falsas no procedimento penal civil ou administrativo. Grave de terceiro grupo. Deixar de auxiliar um companheiro de serviço envolvido em ocorrência, grave de terceiro grupo, tá? Grave de terceiro grupo, seu parceiro de trabalho. D. Publicar ou contribuir para que sejam publicados fatos ou documentos afetos à Guarda Municipal de Pacajus que possam concorrer para ferir a disciplina ou a hierarquia ou comprometer a segurança institucional. Aqui vai ser uma grave, ó, de segundo grupo. Beleza? 33. São infrações disciplinares de natureza grave do terceiro grupo, exceto. Vamos lá. A. Praticar atos obscenos. Opa, isso aqui é terceiro grupo, professor. Correto. B. Trabalhar em estado de embriaguez. Opa, professor, isso aqui é terceiro grupo. Não tem para onde correr. C. Deixar de auxiliar o companheiro de serviço envolvido em ocorrência. Professor, grave de terceiro. Correto. D. Referir-se depreciativamente às ordens legais, informações, pareceres, despachos pela imprensa ou por qualquer meio de divulgação. Isso aqui é grave de segundo grupo. Beleza? Entender o nosso gabarito. 34, pronto. Na 34, a gente já ingressa no estudo das transgressões disciplinares de natureza grave do quarto grupo. Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado. Tamo junto.